Vamos então retomar os nossos trabalhos e vamos começar a audição ao abrigo do número 1 do artigo 16º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares do Dr. Mário Jorge Henriques Silvestre, na qualidade de Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil. Dizer ao Sr. Comandante e referir que estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho. Artigo 360 do Código Penal. Assim sendo, começar por dizer e perguntar ao Sr. Dr. Mário Silvestre. Portanto, esta audição é constituída por 3 momentos, um dos quais tem caráter facultativo e diz respeito a um tempo inicial que é dado, portanto, neste caso, ao depoente, para fazer uma intervenção inicial. Começo por perguntar se pretende usar este tempo para fazer alguma intervenção. Senhora Presidente, sim, é uma intervenção curta, mas agradecia. Muito bem, então dou-lhe a palavra para fazer então essa intervenção inicial. Faça favor. Muito obrigado, Senhora Presidente, senhores e senhores deputados. Compareço perante esta Comissão na qualidade de Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no cumprimento do dever institucional de colaboração e de prestação de esclarecimentos no âmbito da Comissão Parlamentar. O Comando Nacional da ANEPS exerce competências de direção estratégica, coordenação operacional e comando das operações de proteção e socorro nos termos do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, o SIOPS. Este sistema constitui a arquitetura nacional de comando, controle e coordenação das operações, assegurando a articulação funcional entre todos os agentes de proteção civil e as entidades com especial dever de cooperação, garantindo uma resposta integrada, hierarquizada e coerente às ocorrências. No domínio dos incêndios rurais, compete ao Comando Nacional definir diretivas operacionais, gerir estrategicamente os meios disponíveis, assegurar a coordenação com os diferentes níveis do sistema e acompanhar permanentemente a evolução do risco numa lógica de subsidiariedade, progressividade e proporcionalidade da resposta, tendo sempre como prioridade absoluta a salvaguarda da vida humana. Importa enquadrar esta atuação num contexto estrutural profundamente condicionado pelas alterações climáticas, que têm originado fenómenos meteorológicos de severidade crescente e sucessivos recordes nesta matéria. O ano 2025 caracterizou-se por episódios de elevada severidade, com ondas de calor prolongadas, déficit hídrico acumulado e baixos valores de umidade relativa, resultando no verão mais quente e seco de que há registro. Estas condições meteorológicas, aliadas ao estado do território, marcado pelo aumento das áreas agrícolas e florestais abandonadas e pela elevada continuidade de combustível, têm potenciado e continuarão a potenciar incêndios mais intensos, de propagação mais rápida e que, em determinados momentos, ultrapassam a capacidade de supressão do dispositivo de combate. Trata-se de uma realidade amplamente diagnosticada, refletida em relatórios e diversos documentos técnicos, mas cuja resolução estrutural tarda em concretizar-se. Os chamados incêndios de sexta geração, ou Extreme Wildfire Events, são hoje uma realidade incontornável em Portugal e a nível internacional, como demonstram os recentes acontecimentos registados em vários países. Paralelamente, importa sublinhar um dado operacional relevante. Apesar da diminuição do número total de incêndios ao longo do ano, verifica-se um aumento da concentração de ocorrências nos dias de maior severidade meteorológica, incluindo no período noturno. Em 2025, houve dias em que as ocorrências noturnas representaram cerca de 50% do total desse dia. No que respeita a esta Comissão, afirmo de forma clara e inequívoca que não tenho conhecimento da existência de quaisquer negócios ilícitos associados aos incêndios rurais ou às operações de combate, nem disponho de qualquer evidência que sustente tais práticas. Para concluir, saúdo a criação desta Comissão e os trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos. A ANEPS é a entidade diretamente mais interessada na obtenção de resultados eficazes na prevenção e no combate aos incêndios. Poderão existir outras entidades com iguais interesses no bom funcionamento do sistema, mas nenhuma é tão diretamente afetada pelos seus insucessos, nem tão empenhada nos seus sucessos, como aquela que assegura o comando e a coordenação do sistema de supressão.
Os maus resultados traduzem-se em perdas de vidas humanas, desgaste extremo de operacionais, impactos severos na população e acrescida responsabilidade institucional. Os bons resultados significam vidas salvas, território protegido e confiança no sistema de proteção civil. É com este sentido de responsabilidade e plena disponibilidade institucional e compromisso com a verdade que me coloco ao dispor desta Comissão para responder às questões que entendam colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Mário Silvestre. Vamos então começar a primeira ronda desta audição. Nesta primeira ronda, por norma, os senhores deputados optam pelo modelo pergunta-resposta. Portanto, cada grupo parlamentar tem um tempo estipulado e irão fazer várias perguntas ao Sr. Doutor, que irá responder então diretamente aos senhores deputados. E hoje nesta audiência, vamos começar pelo grupo parlamentar do PS. Nesta audição, vamos começar pelo grupo parlamentar do PS. Sr. deputado Pedro Vaz, 4 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Comandante, bom dia. Muito obrigado por aqui estar connosco. Uma vez que já afastou o principal objeto desta Comissão relativamente à questão dos negócios ilícitos com os incêndios rurais, eu vou-me concentrar, Sr. Comandante, na resposta e na gestão dos fogos de 2025, em que o Sr. Comandante já se encontrava em funções. Ó, Sr. Comandante, eu gostaria de perguntar o seguinte. De acordo com a Diretiva Operacional Nacional de 2025, estabelece a mesma que, sempre que a avaliação da situação ao nível nacional o justifique, o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil desencadeará os procedimentos tendentes ao acionamento do reforço internacional. Portanto, Sr. Comandante, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. Quais são estes procedimentos e em que dia é que solicitou ao Governo o apoio do mecanismo europeu? Qual foi o dia e de que forma? Se foi um pedido oral, se foi por escrito e se foi por escrito, onde é que está esse documento? Muito obrigado. Sr. Deputado, exatamente como disse, a avaliação é contínua e permanente relativamente à necessidade e à afetação de recursos relativamente ao dispositivo de combate a incêndios. Nós, na altura, fazemos essas avaliações de forma permanente e tivemos um conjunto de inoperacionalidades repentinas, nomeadamente os meios aéreos Canadairs, que estavam a operar no território nacional. Se não me falha a memória, o primeiro avariou no dia 8, o segundo avariou no dia 9 e no dia 10 somos confrontados com o terceiro a avariar durante esse dia. Nessa noite, os mecânicos tentaram trabalhar nas aeronaves, informaram-nos no dia 11 que não havia possibilidade de recuperação desses 3 aeronaves. Como sabem, são as únicas aeronaves ditas pesadas que temos a funcionar em Portugal. Essa avaria e a perda repentina dessas aeronaves fez-nos rapidamente encetar todos os mecanismos à nossa disposição para compensar o mais rapidamente possível a perda dessa capacidade de meios aéreos pesados e, portanto, nós também sabíamos, nós temos, com o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, temos reuniões com, no mínimo, uma recorrência semanal e temos um acompanhamento diário quando estamos em situações mais prementes, não só nós, mas todos os países que integram o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e, portanto, nessa altura, nós também sabíamos e todos sabemos que a Europa estava a ser fortemente afetada também com um conjunto de incêndios bastante significativos em Espanha, Itália, França e por aí fora. E, portanto, imediatamente no dia 11 tentámos, via bilateral com o Reino de Espanha, ter acesso à ajuda espanhola, o que nos foi prontamente dito que não havia possibilidade porque eles estavam também a pedir ajuda e, portanto, e também sabíamos que na Europa todos os meios aéreos estavam com um empenhamento muito significativo devido aos incêndios. Bilateralmente e imediatamente recorremos ao Reino de Marrocos, que tem sido também ele, ao longo dos anos, um parceiro extremamente importante para Portugal e, portanto, conseguimos, no dia 12, ter os Canadairs marroquinos a trabalhar connosco e, portanto, recuperámos essa capacidade que tínhamos perdido inicialmente. No dia 13, se não me falha a memória, temos o início da ocorrência de Piódão e mais tarde, da Lausanne,
E, portanto, estas duas ocorrências e da análise que fizemos, no dia 14 acionámos o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, porque não conseguiríamos, obviamente, e aí sim estávamos com o sistema a ficar ultrapassado do ponto de vista das capacidades que tínhamos, e fizemos o acionamento nessa data. Dar-vos nota também que o acionamento foi, mais uma vez, para o pedido de meios aéreos pesados, Canadairs, que não estavam disponíveis, e a oferta da Europa na altura, e apenas conseguiram oferecer-nos e disponibilizar-nos 2 aviões, uma parelha de aviões Fireboss, que colocámos a funcionar no aeródromo de Castelo Branco. Só no dia 23, se não me falha a memória, foi possível disponibilizar aviões de combate a incêndio Canadairs, neste caso os aviões gregos, porque, como eu disse anteriormente, a Europa estava toda a braços com um conjunto de incêndios bastante significativo e o recurso não estava disponível. Relativamente à questão do mecanismo, dar-vos nota que acionar o mecanismo tem na sua base também um conjunto de pressupostos do ponto de vista de suporte logístico a todas as equipas que vêm, bastante significativo. Nós usamos a base aérea número 5, a base aérea de Montreal, para acomodar os meios aéreos internacionais que chegam e com isto termos mais alguma capacidade que é, no fundo, fornecida pela Força Aérea Portuguesa para suportar logisticamente os meios aéreos, neste caso os Canadairs. O facto de termos aceito a proposta dos Fireboss implicou para nós também, na altura, uma reestruturação logística bastante significativa e passo a explicar porquê. Os Canadairs têm a possibilidade de levar um terceiro elemento a bordo por causa da questão das comunicações terra-ar e da proeficiência linguística, portanto, com os nossos coordenadores aéreos. Os Fireboss não só permitem levar um elemento a bordo, o piloto, e como é óbvio, eram pilotos suecos, não falam inglês e não falam português, e, portanto, isso criou-nos um problema. E, portanto, tivemos que juntar a parelha de Fireboss à nossa parelha de Fireboss que estava a operar a partir de Castelo Branco, para podermos ter aqui a capacidade de operar, no fundo, uma task force com as duas parelhas, eliminando desta forma a problemática inerente à questão linguística. Relativamente à questão do pedido e a forma como ele foi feito, eu proponho ao Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil essa proposta e eu penso que a proposta deve ter sido apresentada também à tutela via telefone. Não sei se houve algum documento escrito, mas penso que não. Sr. Comandante, muito obrigado pela resposta, mas eu não fico esclarecido. O Sr. Comandante, telefonicamente, ligou ao Sr. Presidente da ANEPS e depois o Sr. Presidente da ANEPS terá contactado o Governo e depois o Governo terá feito a ativação do mecanismo, é isso? Com base nas condições operacionais que tínhamos, eu falo com o Sr. Presidente, não lhe telefono, ele está ali mesmo ao meu lado. Falo com o Sr. Presidente, analisamos a situação em conjunto, apresento-lhe a solução, temos que ativar um mecanismo, há uma autorização por parte da tutela e a ativação do mecanismo é feita por nós do ponto de vista formal, ou seja, informaticamente, nós lançamos o pedido numa plataforma que se chama CESIS, lançamos o pedido à Comunidade Europeia e normalmente há um telefonema ao oficial de serviço no mecanismo europeu, numa coisa que se chama Emergency Respondent Coordination Center, no fundo uma sala de operações, e há um telefonema do Comando Nacional para o mecanismo alertando para, olha, acabámos de fazer aí o pedido, aliás, nós até já tínhamos feito uma pré-ativação do mecanismo, dizendo ao mecanismo, atenção, que provavelmente, mantendo-se estas condições, vamos precisar da vossa ajuda em termos de meios aéreos, neste caso o tal meio aéreo que acabei de falar, aviões Canadair. E, portanto, o processo, no fundo, segue esta tramitação. Depois, o mecanismo, o que faz, em termos de ativação do mecanismo, o mecanismo não tem lá os meios. Portanto, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil não tem lá uma pool de meios à sua disponibilidade para, assim que nós pedirmos, eles entregarem. O mecanismo faz rodar o pedido pelos países da Comunidade Europeia, dos Estados participantes no Mecanismo Europeu, e espera pela disponibilidade que esses países tenham para oferecer ajuda, neste caso ao Estado que pediu, que foi o Estado português. E, portanto, o sistema, no fundo, funciona desta maneira. A única coisa que eu não lhe consigo explicar é se houve ou não houve o tal formalização por escrito à tutela por parte do Sr. Presidente. Isso não lhe consigo dizer. Agora, de resto, o mecanismo funciona desta maneira. Sr. Comandante, e relembro-me lá qual foi o dia que entendeu ser necessário pedir ativar este mecanismo europeu, que eu fiquei sem perceber qual dos dias é que foi. No dia 11, ativámos os Canadair. Nos dia 11,
Ativamos. Se os meios aéreos, se vêm do mecanismo europeu de um acordo bilateral, o que eu preciso é dos recursos para fazerem o trabalho para o qual eles foram concebidos e para empenhar a emissão. Portanto, eles serem do mecanismo europeu, que na altura, como eu disse, tínhamos perfeito conhecimento que não havia disponibilidade, aliás, como se verificou depois de fazermos o acionamento, ou se eles eram de marroquinos, para nós, em termos operacionais, é indiferente. Portanto, o que nós fizemos foi, por termos a noção de que nesse dia 11 tínhamos a dificuldade, ou o mecanismo teria a dificuldade de nos suprir com os meios aéreos, e porque Espanha bilateralmente, e lá está, Espanha tem uma facilidade muito grande para nós, tal como nós temos para eles, é que nós não necessitamos suportar logisticamente os meios aéreos de Espanha, uma vez que eles entram e saem, operam através da sua base em Espanha, diretamente para o território nacional, e portanto isto, do ponto de vista logístico, para nós é extremamente positivo, porque não temos que suportar logisticamente estas tripulações. Portanto, no dia 11, fizemos a ativação do Reino de Marrocos, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E tivemos uma parelha de Canadairs a funcionar a partir do dia 12. Ela chegou a dia 12, não me recordo se foi empenhada logo no dia 12, mas isso está no relatório que nós também fornecemos na documentação que enviamos à Assembleia, a este grupo parlamentar, a esta Comissão Parlamentar. No dia 13, se não me falha, aliás, no dia 14, nós fizemos, no dia 12 fizemos a pré-ativação e a ativação formal no CESIS é do dia 14 de agosto. Muito obrigado, Sr. Comandante. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. O Sr. Comandante Nacional, que estava em funções em 2024, teve a oportunidade de dizer aqui que a ativação do mecanismo europeu em 2024 foi efetuado preventivamente, atendendo à previsão que tinham das necessidades operacionais. Porquê é que em 2025 entendemos não ser necessário? Sr. Deputado, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil em 2024 foi ativado a uma segunda-feira. Nós tínhamos tido uma noite de domingo, não consigo precisar a data, mas é uma questão de procurar nos meus documentos. O mecanismo, nós tínhamos tido uma noite em que estávamos à espera que um conjunto de incêndios ficassem dominados dessa noite e nessa madrugada, o incêndio entrou por albergaria com uma velocidade impressionante e com uma taxa de expansão gigantesca, ali a zona da albergaria, a Águeda, Severo do Vogo e por aí fora. E o mecanismo é ativado neste momento em que nós já estávamos com um incêndio muito significativo, tínhamos outro conjunto de ocorrências e, portanto, ele é ativado nesta sequência dos factos que eu lhe estou a descrever. Aliás, nesse incêndio, o comandante das operações, a partir desse dia, já não me recordo, mas acho que foi um dia 16 de setembro, se não me falha a memória, mas foi por algures dentro deste intervalo temporal, o comandante da Operação de Socorro em Aveiro, com o posto de comando montado em Oliveira das Meias, fui eu. E, portanto, os Canadairs foram recebidos nessa altura. Então aquilo que me está a dizer é que não houve uma ativação de meios aéreos através do mecanismo europeu de forma preventiva, foi só em contexto de emergência. Daquilo que eu me recordo, tínhamos os incêndios já ativos quando fizemos o pedido do mecanismo europeu em 2024. Muito bem. Gostaria de fazer outra pergunta. A diretiva, o dispositivo para a fase Delta, julho a final de setembro em 2025, em relação a 2024, tem uma redução de 869 equipas, 2.994 elementos e 756 viaturas em permanência. No que diz respeito a elementos ou à ativação de meios em 24 horas, há uma redução de 16.309 elementos em relação a 24 e 1.741 viaturas em relação a 24. Já foi aqui aventado a possibilidade, disseram, que eventualmente houve aqui alterações de como é que se consideravam este dispositivo, tendo em conta a GNR. Sendo que eu não encontrei essa informação nem na Diretiva Operacional Nacional de 2024, nem na Diretiva Operacional Nacional de 2025, eu gostaria que o Sr. Comandante pudesse explicar estas reduções e porquê. Sr. Deputado, a Diretiva Operacional 2023 contemplava ainda, e porque vinhamos de um sistema
em que a diretiva operacional contemplava também os meios de vigilância e, portanto, todas as equipas de vigilância do CEPNA, do ICNF, mas só fazem vigilância, ou seja, não fazem supressão, estavam contempladas nas diretivas, sempre tiveram, porque a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil sempre contemplou nas suas diretivas o dispositivo de vigilância. Com a inclusão e com a produção da DIVDIR, a Diretiva para a Vigilância da GNR, que eu penso que começou a ser implementada a partir de 2021, 2022, penso que foi esta a data de implementação dessa diretiva, o que passámos a ter foi que esses recursos todos que estamos a falar, que estavam na Diretiva Operacional Nacional, passaram a estar na Diretiva Operacional da GNR. O que nós constatamos em 2023 é que o trabalho que estávamos a fazer era basicamente dizer que os elementos do CEPNA que estavam dedicados à vigilância, porque é só esta a missão que eles fazem, estavam também a ser duplicados na Diretiva Operacional da Supressão. E, portanto, na Diretiva de 2024, o que fizemos, e esta Diretiva foi aprovada em Comissão Nacional de Proteção Civil, foi expurgarmos da Diretiva Nacional da Supressão tudo o que não eram meios de supressão propriamente ditos, porque eles estavam todos contemplados na diretiva. Portanto, essa redução que me fala na fase delta tem sobretudo a ver com isto. Por exemplo, deixámos de ter na diretiva operacional de 2024 a PSP e as equipas da PSP, que estavam contempladas na diretiva de 2023 e 2022 enquanto meios de vigilância, mas deixaram de estar contemplados na diretiva de 2024, mais uma vez porque a diretiva ficou e passou a fazer apenas e só referência aos meios da supressão. E aos meios que, pondo assim, têm duplo uso. Ou seja, por exemplo, as equipas de sapadores florestais, que acabam por estar afetas ao sistema de vigilância, mas também fazem primeira intervenção. Essas estão contempladas, no fundo, nas duas diretivas. Mas tentámos, isto foi acordado na altura também com a Guarda Nacional Republicana, o que tentámos fazer foi dar a entender e pôr no papel exatamente aquilo que o dispositivo tinha para fazer combate, expurgando essas equipas. Sr. Comandante, então vou-te fazer a pergunta. Porque é que houve uma redução, e não estou a falar de 23, de 25 em relação a 24, já expurgado tudo isso em 24, porque é que há uma redução do dispositivo de 869 equipas, menos 27%, em relação a 24, não é 23, é 24, 2.994 elementos, menos 21% em relação a 24, e menos 756 viaturas, menos 24% do que em relação a 24, não é 23. Sr. Deputado, eu terei que ir ver esses números. Eu, de cabeça, não... Está bem, não estou a dizer que não está, estou a dizer que terei que ir ver para arranjar a justificação. O que eu lhe posso dizer é que em 2020... Está-me a falar de 2024 para 2025, é isso? Em 2025, se nós formos ao anexo 8, penso eu, o que foi expurgado foi que nós passámos a ter meios e deixámos de contabilizar os meios, como contabilizávamos também até 2024, dizendo que todos os meios trabalhavam do ponto de vista em H24 e passámos a tentar dividir, dando e manifestando aquilo que são, mas não estava da mesma maneira, porque em 2025, eu tenho que ver a 2024, não me recordo. Aliás, na altura, a 2024, a minha participação na elaboração não foi tão grande como na 2025. E, portanto, eu terei que ver o porquê da coisa ter acontecido nesse momento em 2024. O que eu lhe posso dizer é que, na realidade, o número de equipas nas fases delta tem mantido, tirando aquilo que eu lhe expliquei há pouco, tem-se mantido muito estável ao longo dos anos, não tem havido grande alteração. Eu poderei depois, se pretender, olhar para esses números com mais cuidado e fazer essa explicação. Neste momento não estou em condições para fazer, não me recordo dos números de 2024. Sr. Comandante, apenas para agradecer as respostas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Jorge Pinto, 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados, cumprimento também o nosso convidado, o Sr. Comandante Nacional. Foi muito claro na sua intervenção inicial, apesar de curta, respondeu diretamente ou antecipou uma série de perguntas que têm sido colocadas nesta comissão, nomeadamente aquela que seria a principal, no que diz respeito à existência ou não de possíveis negócios com contornos ilícitos relacionados com o combate aos fogos florestais. Mas, como temos feito nas anteriores audições,
o LIVRE vai novamente aproveitar esta oportunidade para colocar questões mais estruturais, tendo em vista também aquilo que é a experiência do Sr. Comandante e o seu conhecimento. E a minha primeira pergunta prende-se precisamente com a questão da organização, da gestão e combate aos fogos florestais no nosso país. Já aqui foi citado muitas vezes a capa do segundo relatório da Comissão Técnica Independente, que mostra a grande teia de aranha de organizações que muitas vezes se sobrepõem. Portanto, a minha primeira pergunta para o Sr. Comandante é como vê estas possíveis sobreposições e como é que acha que podemos tornar esta gestão mais eficaz e mais eficiente? Bem, Sr. Deputado, obrigado pela sua pergunta. Eu não conheço nenhum sistema de proteção civil que não seja um sistema complexo e que não tenha várias interligações e interdependências, porque na realidade, e como nós costumamos dizer, a proteção civil é feita por todos nós. E, portanto, a proteção civil conta e tenta retirar partido de tudo o que existe, no caso, em Portugal, e que pode contribuir para as matérias de proteção e socorro. Seja ela de uma forma direta, através dos seus agentes de proteção civil, seja ela de uma forma mais indireta, através das entidades com especial dever de colaboração, como, por exemplo, a Academia, onde nós também temos uma ramificação bastante significativa, com eles, inclusivamente na participação direta da análise aos incêndios. Para evitar, e, portanto, no fundo, o sistema vive dessas ligações e dessa interoperabilidade entre os diversos agentes de proteção civil e entre os diversos entidades com especial dever de colaboração. No entanto, tendo noção disto, ao longo dos anos, Portugal desenvolveu uma moldura legal através do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro e da própria Lei de Bases, e depois do Sistema de Gestão de Operações, que, na realidade, tentaram arrumar todas essas ligações. E, portanto, o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro define claramente como é que as coisas se organizam de um ponto de vista formal e define, por exemplo, que existem Centros de Coordenação Operacional Nacional e os Centros de Coordenação aos diversos níveis. Esses centros de coordenação são centros de coordenação operacionais. Eles servem exatamente para que sentar a uma mesa todas as entidades, lá está, agentes de proteção civil e entidades com especial dever de colaboração, à mesma mesa, para quando existem eventuais constrangimentos e eventuais alinhamentos numa determinada matéria, eles possam, de forma direta e olhos nos olhos, serem facilmente dirimidos entre as diversas agentes de proteção civil e esse tal Centro de Coordenação Operacional Nacional. Havia depois também a necessidade, e aliás, esta organização toda depois está também na Diretiva Operacional Nacional número 1, que define também as responsabilidades, os deveres e as obrigações de cada uma das entidades dos agentes de proteção civil e, bem como, no ponto de vista dos incêndios rurais, ela acaba também por estar plasmada naquilo que são as competências e responsabilidades da Diretiva Operacional Nacional número 2. Para além disto, há um conjunto de outros diplomas legais, falando agora e só dos incêndios, que também estabelecem um conjunto de responsabilidades. Se nós virmos a RCM 45A de 2020, ela estabelece, tem um conjunto de processos, tem 6 processos, e estabelece nestes 6 processos quem faz o que em que momento, atribuindo responsabilidades diretas a cada uma das entidades que contribuem diretamente para o sistema de gestão de incêndios rurais, desde o planeamento até à fase da recuperação, e nestas 6 fases está lá, claro, quem é que tem responsabilidade desde a Proteção Civil à Guarda Nacional Republicana e etc. E, portanto, no fundo, esta moldura, este quadro legal, faz com que o sistema, apesar dessas ligações todas, seja um sistema que tem a capacidade de funcionar. E funciona exatamente porque as entidades vão percebendo, e está escrito também, cada um dos seus papéis. E dar-lhe nota de outra coisa, Sr. Deputado. O sistema português é reconhecido internacionalmente como sendo um sistema bastante robusto. E o princípio do comando único que está plasmado no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro é um sistema que outros países olham para ele como um sistema a replicar. Dou-lhe nota muito rapidamente que França, na sequência dos incêndios de 2025, porque também foram bastante afetados, tiveram os maiores incêndios que têm registro desde 1949, se não me falha a memória. A França está, neste momento, num processo de concepção de um sistema integrado, muito semelhante ao nosso, para que possam ter um comando único e próprio relativamente às entidades todas. O normal, ainda hoje, e Portugal viveu isto em 2013 e 2005, é chegarmos a um teatro de operações, e eu felizmente já tive a experiência
de poder comandar forças em contexto internacional, e o normal é chegarmos a um teatro de operações e termos um conjunto de postos de comando por tudo quanto é sítio das diversas entidades. Em Portugal tem um posto de comando. São muitas entidades, é verdade, mas temos um posto de comando. E todas as entidades sabem qual é o papel daquele posto de comando e do tal comandante das operações de socorro. Não sei se lhe respondi. Respondeu, Sr. Comandante, e agradeço, porque, como certamente será do seu conhecimento, imagino que tenha assistido, pelo menos a uma parte das anteriores audições, nem todas as pessoas que têm comentado este modelo de organização o têm feito em termos tão positivos ou tão otimistas. Portanto, agradeço também a sua posição, acho que é uma perspectiva útil também para o nosso debate e para a nossa informação. E entra aqui também uma nova dimensão, que também tem surgido muito nestas audições, que é de uma nova entidade, então, nesse puzzle que referiu, que é a AGIF, que foi criada na sequência de uma comissão parlamentar, a Comissão Técnica Independente, e gostaria também de saber, na opinião do Sr. Comandante, como é que a AGIF se insere neste puzzle e se veio acrescentar ou se, eventualmente, veio criar mais problemas. Sr. Deputado, obrigado pela pergunta. Muito rapidamente, e indo ao encontro do que disse primeiro, eu não estou a dizer que o sistema não tem problemas. Qualquer sistema, acho eu, tem problemas. Eu não estou a dizer que isto é tudo um mar de rosas e que funciona tudo de forma perfeita. Não. Temos problemas, obviamente, temos problemas e por vezes esse problema, mas temos a capacidade, dentro daquilo que está montado como sistema, de os conseguirmos resolver e de conseguirmos caminhar. E posso lhe dizer que é com muito gosto que tenho visto o sistema ao longo dos anos crescer cada vez mais para esta interação e para esta capacidade de partilha de recursos, interação conjunta, interoperabilidade, e tem sido bastante positivo vermos que o sistema está cada vez mais adulto, mais coeso e mais capacitado. Isto tem sido extremamente positivo e posso lhe dar exemplos disso. Sobre a questão da AGIF, eu vou fazer quase uma declaração de intenção inicialmente. Eu sou a favor da existência de uma agência, interagências, e deixe-me pôr isto numa analogia futebolística, que seja o treinador do sistema como um todo, seja o treinador da equipa. Não sei se me estou a fazer entender. Eu acho que faz falta termos uma agência deste género, acho que faz falta ter pensamento de alto nível, acho que faz falta ter capacidade para, de um ponto de vista holístico e macro, olhar para um sistema e para olhar para as diversas fases e pontas que esse sistema possa ter e integrá-lo de uma forma holística e com isso, pôr cada uma das peças do puzzle a trabalhar da melhor forma possível. Portanto, eu acho que a AGIF é conceptualmente um bom conceito, acho que a AGIF veio sobrepor-se depois e veio colidir em muitas das suas competências com as entidades já existentes. E acho que a AGIF não soube interpretar da melhor forma o papel que lhe estaria definido. E, portanto, no cômputo geral, não trouxe até ao momento, embora uma ressalva, eu considero que o Plano Nacional de Ação, tirando a questão das metas que eu não considero que estejam bem definidas, mas eu considero que o Plano Nacional de Ação que nós temos, do ponto de vista conceptual, é um bom documento, define as responsabilidades, define as competências no âmbito dos CIFRES e eu acho que isto é bastante positivo. E posso também partilhar consigo que eu fiz parte de uma comissão que foi, aliás, de uma assessment mission, de uma missão de avaliação que foi enviada para o Chile pelo mecanismo europeu em 2024, no decurso dos incêndios extremamente violentos que existiram naquele país, e eles tinham o problema que a AGIF trouxe do ponto de vista conceptual, que é ter uma matriz de defesa da floresta por um lado e defesa da parte urbana pelo outro. Portanto, no Chile temos claramente esta dicotomia entre uma coisa e a outra, e nós fomos lá deixar o nosso CIOPS. Neste caso eu, pessoalmente, mas nós fomos lá dizer, olha, em Portugal nós funcionamos desta maneira. E eu não sei se a questão do 82, que veio alterar a questão dos 3 pilares que vinham do 124 para esta dicotomia entre a proteção de incêndios rurais e a proteção da floresta, se trouxe alguma coisa positiva para Portugal. Eu acho que o nosso território é mesclado demais, se é que me faço entender, para nós termos esta divisão claramente feita nestes dois patamares. É a minha opinião. E, portanto, relativamente à AGIF, concordo com a existência, acho que o modus operandi não tem sido o mais feliz.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Agradeço a clareza e continuo nas questões de organização. O novo Ministro da Administração Interna, antecipando aquilo que todos nós tememos, que é um verão complicado em termos de fogos florestais, anunciava que, a seguir à época de verão, em outubro, se voltaria aos comandos distritais. Portanto, experimentou-se ou tentou-se experimentar os comandos ao nível das comunidades intermunicipais. A minha pergunta é, porquê é que tão pouco tempo depois da entrada em vigor destes comandos intermunicipais se regressa agora aos comandos distritais? Não houve tempo para testar ou no pouco tempo em que se testou percebeu-se que não funcionavam e quisemos então voltar atrás ao modelo que tínhamos até há pouco tempo? Sr. Deputado, aquilo que eu ouvi o Sr. Ministro dizer é que a situação está em estudo e que está a avaliar, no fundo, para tomar uma decisão. Em 2019 saiu a nova lei orgânica, em 2023 implementou-se os comandos subregionais, foi uma decisão política e competiu à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, dentro daquilo que é a sua capacidade, flexibilidade, conhecimento dos fatores que, no fundo, norteiam a proteção civil, adaptar a estrutura existente à dado distrito para sub-regiões. Se a decisão for passar de sub-regiões para distritos novamente, a autoridade e a estrutura operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil cá estará para fazer o trabalho de adaptação e de as alterações que tiverem que ser feitas até do ponto de vista técnico, para voltarmos outra vez às questões dos distritos. Será, como lhe digo, uma decisão que, tecnicamente, a autoridade irá, obviamente, como servidor público que é, no fundo, e responsável por implementar a estratégia política de proteção civil, adotar sem problema nenhum. Agradeço, Sr. Comandante. Da minha parte é tudo, Sra. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia. 3 minutos também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante, eu gostava de voltar à questão dos meios aéreos versus a dificuldade objetiva do recrutamento de meios em situações críticas. Eu pergunto se o Estado não deveria dispor de meios pesados próprios e, em caso afirmativo, propriedade de quem e operado por quem. Sr. Deputado, o Estado deve possuir meios aéreos próprios. Existem 2 aviões Canadair, na sua versão CL515, que foram adquiridos ao abrigo também do mecanismo Rescue da Comunidade Europeia. Esses 2 aviões irão integrar a frota da Força Aérea enquanto aviões de combate a incêndios. Eu gostaria de saber quando. Fala-se em 2028, eu tenho um bocado de dificuldade em acreditar que eles estarão prontos para entrar ao serviço nessa data, mas, portanto, está-se a construir a capacidade própria do Estado para entrar e para ter a sua capacidade própria. A pergunta, quem é que deve ficar? Eu não tenho dúvidas nenhumas que terá que ser a Força Aérea a operar esses recursos, tal como tem feito até agora, e nós já contamos hoje com a capacidade, neste momento posso-lhe dizer que hoje mesmo está a decorrer na base de Ovar e amanhã em Aroca um conjunto de treinos operacionais com os helicópteros Black Hawk para garantir e maximizar a capacidade de empenhamento desses meios do ponto de vista do combate aos incêndios. É uma capacidade que vamos ter que construir juntamente com a Força Aérea. E dar nota de outra coisa, já que me faz a pergunta. A importância de termos meios aéreos próprios do Estado não é só o meio aéreo em si que conta nesta equação. É a capacidade que vamos ter para construir uma conduta e uma doutrina própria, nacional, com a capacitação dos nossos recursos para fazerem face àquilo que é as vulnerabilidades próprias do território nacional. E nós não podemos andar só aqui a importar coisas, porque sim, do ponto de vista conceptual, nós teremos de ter a capacidade de fazer um benchmarking, importar, mas adaptar àquilo que efetivamente é a nossa capacidade de fazer coisas. E, portanto, nós neste momento com a Força Aérea estamos a treinar e a tentar implementar novas capacidades. Há uma coisa que nós sabemos e já foi amplamente divulgado, o professor Xavier Viegas esteve aqui convosco, pessoa por quem eu tenho uma elevada estima e consideração por tudo o que tem feito, e falou-vos
claramente da dificuldade e daquilo que hoje em dia é a severidade dos incêndios que temos e que falamos, hoje em dia fala-se em incêndios de sexta geração. E não é se vão acontecer, é eles já estão aí. Basta ver o que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos em termos de incêndios rurais. Nós temos que fazer coisas diferentes. Já Einstein, penso que era Einstein que dizia que não podemos ter resultados diferentes se continuarmos a fazer coisas iguais. E, portanto, nós precisamos fazer coisas diferentes. Mas, para fazer coisas diferentes, precisamos ter a capacidade de testar, treinar e depois verificar se as conseguimos implementar. Nós não podemos ir para uma missão destas de combate a incêndios sem termos que ter antecipadamente, garantir a capacidade de treinarmos e termos a capacidade. E os meios aéreos próprios vêm dar-nos esta capacidade, juntamente com a Força Aérea e com os pilotos da Força Aérea, que é esse trabalho que andamos a fazer agora. Muito obrigado, foi muito esclarecedor, mas eu gostava, em complemento, de perguntar de que meios aéreos próprios, em termos de composição e de número, é que nós estamos a falar, em termos ideais, comparado com o que temos. Bem, nós neste momento, face àquilo que é os recursos da Força Aérea Portuguesa, nós temos os helicópteros Black Hawk. Os Black Hawk foram adquiridos e, aliás, existe uma versão chamada Fire Hawk, que, por exemplo, é que usa os australianos, que é uma versão propriamente preparada e desenvolvida para fazer combate a incêndios. E nós temos os helicópteros Black Hawk. Mais uma vez, quem tem que perceber de aeronaves é a Força Aérea. Nós temos que perceber da capacidade que essa aeronave tem que nos dar, se é um Black Hawk, se é um Super Puma, se é outro modelo qualquer de helicóptero. Para nós, enquanto utilizadores do recurso, não é isso que importa. Importa a capacidade que esse recurso me põe no teatro de operações. Isso sim é crítico. E, portanto, nós trabalhamos com a Força Aérea um conjunto de especificações técnicas para os helicópteros próprios da frota do Estado. A Força Aérea decidiu, em termos concursais, em termos de concurso, o helicóptero que acabou por sair vencedor foi o helicóptero Black Hawk, que é esse que estamos a treinar e vamos trabalhar. Trabalhamos com os helicópteros Koala do ponto de vista da coordenação, ou seja, nós temos 4 aeronaves de coordenação colocadas no território nacional para podermos coordenar o número de meios aéreos com coordenação ar-ar, e 2 deles são da Força Aérea, são helicópteros Koala da Força Aérea. Trabalhamos com os C-295 e com os P-3 Oriões do ponto de vista do reviso aos incêndios e da capacidade que esses meios têm para nos dar imagens, nomeadamente durante a noite, com câmaras térmicas e com um conjunto de aparelhos que nos permitem, de alguma forma, ter uma situação operacional geral do território, sobretudo quando temos incêndios e várias zonas do país a serem afetadas. Se a pergunta é qual a tipologia de meios que devemos ter, eu penso que isso, mais uma vez, terá que ser verdadeiramente estudado neste momento e terá que ser alvo de um estudo mais aprofundado. Neste momento, eu também, aquilo que sei é que a Força Aérea já procedeu à aquisição dos chamados MAFS-2, que são, no fundo, os kits que vão entrar dentro dos Hércules C-130, capacitando este tipo de aeronave também para fazer combate a incêndios. Mas tudo isto implica o levantamento de uma capacidade dentro da Força Aérea que tem a ver com a sua capacidade em termos de recursos humanos, recursos materiais, capacitação dessas equipas, etc, etc. Isto não se faz de um dia para o outro. Para lhe dar nota, os MAFS-2 terão que trabalhar com retardante. A eficácia deste tipo de equipamento vem por trabalhar com retardante no combate aos incêndios. Estarmos a operar com o MAFS-2 e pensarmos que vamos operar com água será desperdício de recursos. E, portanto, é toda uma capacidade nova que vamos ter que levantar e, portanto, eu acho que o que a Força Aérea tem é o que nós utilizamos. Uma eventualidade de outro tipo de recurso e outra capacidade terá que ser estudado e terá que ser bem avaliado. Muito obrigado. O Sr. Comandante referiu, se não estou em erro, que a base de Montreal é que serve de base de logística de apoio aos Canadair internacionais. Eu pergunto-lhe se não haverá outros aeródromos, quer militares, quer civis, ao longo do território, com capacidade logística idêntica, não só para os Canadair, mas referiu também o C-130 e outros aparelhos com o retardante. Eu estou a pensar Macedo Ovar, Alverca, Beja, Maia, Viseu, etc. Há um conjunto de aeródromos civis e militares
pergunto se estão disponíveis, são utilizáveis ou não. Eu poderia dizer que nós usamos quase isso tudo. Portanto, nós temos uma parelha de aviões Fireboss em Beja, bem como depois mais um helicóptero ligeiro e, eventualmente, também quando precisamos da base de Beja, por exemplo, para projetar meios de norte para sul, por exemplo, se tivermos incêndio no Algarve e precisarmos de projetar a parelha de Canadeiros que temos parado em Castelo Branco, usamos a base de Beja como base de trânsito e de projeção, no fundo, para reabastecimentos e por aí fora. A base de Ovar é usada não só pelos helicópteros Koala, mas, por exemplo, em 2024, e falávamos há bocado de 2024, os aviões Canadair também ficavam mais perto e estiveram na base de Ovar. E, portanto, são bases que nós vamos ativando e vamos desativando algumas delas. O caso de Ovar não é uma base que esteja ativa permanentemente para o combate a incêndios, de acordo com as necessidades que vamos ter. Do ponto de vista, depois há outras infraestruturas que temos no território nacional, como por exemplo Ponte Sor, onde também operamos quase de uma forma permanente. Aliás, no dia 15 entra um conjunto de meios aéreos no aeródromo de Ponte Sor. Depois os aeródromos estão limitados à operação de alguma tipologia de aeronaves. Ou seja, eu posso lhe dizer que existem aeródromos que eu posso operar lá com os Fireboss, com os aviões mais pequenos, se saírem sem carga, ou seja, eles saírem descarregados, eu consigo sair com eles, e eles têm tamanho de pista para sair, mas se eu quiser sair com eles carregados, eles já não têm dimensão de pista para sair, e portanto tenho uma limitação à operação dessa aeronave, porque, por exemplo, só consigo sair com ela descarregada, o que implica logo, se eu quiser trabalhar com retardante nessas aeronaves, já não posso trabalhar com essas aeronaves com retardante nesses centros de meios aéreos, porque não posso sair com carga em terra. Portanto, há um conjunto de limitações à operação que nós temos que gerir dentro daquilo que são as nossas capacidades e o nosso conhecimento, e, portanto, vamos gerindo, no fundo, esses recursos de acordo com a disponibilidade que os mesmos vão tendo. Posso lhe dizer, por exemplo, do ponto de vista da utilização de helicópteros, que existem placas de heliportos que não suportam o peso de um Camov e, portanto, só podemos operar a partir dessa placa com helicópteros ligeiros. Da mesma maneira, temos problemas na questão do abastecimento, porque existem aeródromos onde eu só consigo abastecer uma parelha, porque em termos de trânsito eu não consigo abastecer duas e, portanto, ou tenho uma a voar e uma a abastecer, ou duas em terra não posso ter. E, portanto, há um conjunto de gestão, e já que falou nisso, eu posso falar disto, não sei quanto tempo é que tem, mas eu posso falar disto durante várias horas. Do ponto de vista dos meios aéreos, nós neste momento coordenamos 76 meios aéreos. Isto implica, do ponto de vista da gestão geral, uma coordenação muito apurada. Nós temos 2 elementos em permanência no Comando Nacional, 3 numa célula chamada a Célula de Meios Aéreos, que tratam exclusivamente da questão dos meios aéreos, e em operação temos mais um conjunto de 2 elementos, numa sala de operações, que tratam exclusivo da questão dos meios aéreos e do empenhamento desses meios aéreos. Coisas como falávamos de podemos ir reabastecer ao centro de meios aéreos há ou não. Temos combustível disponível naquele centro de meios aéreos, sim ou não. Portanto, tudo isto são variáveis operacionais que estão permanentemente em cima da mesa quando estamos a tomar essas decisões. Muito bem. Muito obrigado. No início, na sua exposição inicial, falou do problema da abundância da biomassa no território. Da sua experiência profissional e técnica, como é que avalia as causas desse problema e se há ou não responsabilidades do abandono do mundo rural, isto é, também em consequência da desvalorização do mundo rural, da própria desvalorização das populações com o encerramento de serviços públicos, etc. É uma problemática muito complexa, mas que entrecruza aqui nestas causas. Senhor Deputado, eu acho que essa é a pergunta para $1 milhão. Nós temos vários problemas no território. O abandono, como falávamos há pouco, é um deles. Nós fomos, ao longo dos anos, produzindo leis a pensar numa coisa que tem impactos noutra. E quando nós não vimos o processo todo do impacto, quase aquela coisa do efeito borboleta, não é? Quando eu tenho uma coisa e não verifico qual é o impacto dela, eu sou do mundo rural. Os meus avós toda a vida tiveram animais de criação e de subsistência e por aí fora. O meu avô era agricultor e, portanto, eu nasci no meio de... Não nasci no meio, mas fui crescendo no meio de cabras e porcos e por aí fora. E houve uma altura, foi produzida uma lei em Portugal que na zona onde eu morava e na comunidade onde toda a gente tinha um porco para matar, deixaram de poder ter o porco.
porque depois tinham que levar o porco para o matador, qualquer coisa deste género, recordo-me, já não sei precisar bem, mas era uma coisa deste género. E isto inviabilizou um conjunto de práticas agrícolas naquele território. Isto inviabilizou que quem ia apanhar o mato e o tojo à mata, ali ao lado, e para fazer a cama dos animais, o deixasse de fazer, porque deixou de ter animais, porque o problema era maior do que a solução. Portanto, nós fomos ao longo do tempo produzindo um conjunto de coisas que teve como resultado aquilo que temos hoje. E eu tenho vídeos, e nós temos o cuidado de tentar perceber no território onde é que vamos ter problemas. E de norte a sul do país é um barril de pólvora. Deixem-me pôr as coisas de uma forma muito clara. Basta ver os incêndios de 2017, na zona do IC8, onde tivemos o problema que tivemos em Portugal. Passem lá, não sei se costumam fazer essa estrada, mas passem no IC8. Eu tenho vídeos da Serra Algarvia, desde Monchique e até à zona do Cachopo, que a continuidade de combustível naquela zona é uma coisa assustadora. E, portanto, nós não podemos olhar e desculpem-me, eu há bocado fiz aqui uma analogia futebolística e vou fazer outra. Nós não podemos estar a olhar para o guarda-redes e achar que vamos ganhar o jogo. O guarda-redes, quanto muito, vai garantir que nós empatamos o jogo, porque não sofre golos. De resto, o que nós vamos ter é, exatamente como disse, a questão da política, do ordenamento do território, da resiliência desse território, do valor económico das coisas, que é outro problema. Nós perdemos valor económico das coisas e perdemos valor económico na floresta. E, portanto, se não houver valor económico, se não houver rentabilidade, não há, como é óbvio, quem explora aquilo. Hoje em dia, ter um pequeno terreno, e eu, infelizmente, sou proprietário de um, eu só tenho uma coisa com aquilo. É despesa. Eu não consigo tirar 1 cêntimo de rendimento daquele território. Aquilo é bom que vai entretendo o meu pai. Mas, de resto, eu não tiro 1 cêntimo daquele território. E enquanto nós não mudarmos isto de um ponto de vista geral, enquanto sociedade, enquanto Portugal, nós vamos ter um problema complexo, porque não vamos mudar isto. Quem é que vai para a Serra Algarvia hoje em dia mudar aquele território que lá tem? Ninguém. E, portanto, nós vivemos hoje em dia um problema complexo e deixe-me pôr a coisa... Se nós começarmos a fazer hoje tudo bem do ponto de vista do ordenamento do território, daqui a 40 anos talvez consigamos ter os resultados. E agora, 40 anos é um número, não tenho qualquer tipo de estudo ou evidência que diga isto. E até isto ter efetivamente uma alteração de paradigma, nós vamos ter que continuar a pensar que vamos ter que continuar a investir e robustecer mais o combate. E se calhar vamos ter que pensar que 2 Canadairs são poucos e que vamos precisar de 5 ou 6, aliás, como outros países da Europa já têm. E, portanto, há aqui um conjunto de alteração de paradigma que nós vamos ter que pensar. Na economia, costuma-se dizer que num mercado de economia perfeita, a curva da procura e da oferta tem um determinado ponto de equilíbrio. Nós temos que procurar esse ponto de equilíbrio entre a questão da floresta e a questão do combate. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Não sei se respondi. Muito obrigado. Eu gostava de saber a sua opinião e como é que avalia o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras? De forma muito positiva. Acho que é um programa que surgiu após 2017, se não me falha a memória, e é um programa extremamente positivo. Eu acho que o programa tem um problema, que ele é facultativo, ou seja, ele apenas é desenvolvido por quem quer, quando ele devia ser desenvolvido com base no risco que uma determinada aglomerado urbano tenha dentro de uma determinada zona de risco. E, portanto, se esse aglomerado urbano ficar tipificado com uma determinada matriz de risco, ele deveria ser obrigatório em termos de implementação. Ele é cada vez mais implementado, mas está muito, com muitas coisas no sistema, está muito dependente das pessoas e da vontade da pessoa fazer ou não fazer. De resto, sim, é um programa extremamente útil. Eu acho que muitas das coisas que foram acontecendo neste país nos últimos anos, em alguns dos aglomerados urbanos, onde o impacto dos incêndios poderia ter sido muito grande, provavelmente foi mitigado por esse programa. Permite-nos chegar às pessoas, capacitá-las, ensiná-las. Portugal tem que aprender a viver com o fogo. As nossas latitudes
vão continuar a ter incêndios e vão continuar a ter incêndios cada vez mais severos por tudo o que já falámos, desde as alterações climáticas ao combustível disponível. Nós só vamos neste momento conseguimos controlar uma variável, que é o número de ignições que vamos ter. Controlar mais ou menos. De resto, nós vamos estar vulneráveis e as populações vão ter que se habituar a viver com o fenómeno do incêndio. Habituar do ponto de vista de tornarem-se resilientes, tornarem-se conhecedoras. E se calhar já tivemos mais isto do que temos hoje. Acho que respondi à sua pergunta, mas se não respondi... Muito obrigado. Mas pergunto, na decorrência, pergunto se esse programa e a criação em concreto de cada uma das aldeias seguras devia resultar de uma forma muito mais organizada do que do mero impulso das autarquias locais. Ele, quando existe e quando é implementado, é organizado, porque ele depende de um conjunto de formalismos que garante que o processo é organizado, é realizados simulacros, são colocadas placas de sinalização nessas aldeias, é sinalizado o refúgio, é feito exercícios, o oficial de segurança tem a lista das pessoas, nomeadamente as pessoas mais vulneráveis, e o programa é de tal maneira útil que permite também fazer uma organização da defesa daquele próprio aglomerado urbano. Ou seja, há pessoas capazes nos aglomerados urbanos que podem perfeitamente constituir-se como uma força de defesa, quase uma unidade local de proteção civil, para fazer face à questão do incêndio. Portanto, eu acho que eles, quando são implementados, são organizados. Nós temos que chegar a mais implementações. Enfim, conhece bem a Autoridade Nacional. Eu gostaria que nos avaliasse o problema da saída de especialistas da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nomeadamente para outros organismos, seja a AGIF, seja o Instituto de Conservação da Natureza. Como em qualquer organização, quando perdemos ativos e quando perdemos ativos devidamente treinados, é um problema. Nós andamos a treinar pessoas e andamos a perdê-las e não temos capacidade de retenção. Eu ainda ontem fui informado que provavelmente vou perder mais um comandante subregional que está comigo, quando digo comigo não é comigo diretamente, é com a ANEPS há vários anos e provavelmente amanhã vou perdê-lo até dia 1 de janeiro. Perdemos um conjunto de elementos muito valiosos no núcleo de análise e uso do fogo da Força Especial de Proteção Civil, que saíram porque não os consigo reter, hoje estão no ICNF, alguns deles foram para a AGIF inicialmente e depois passaram ao ICNF, e portanto sim, perder ativos e perder ativos altamente qualificados e treinados é um problema para qualquer organização, a ANEPS não é exceção, se calhar vamos ter todos que pensar se efetivamente não temos que repensar algumas questões para conseguirmos reter esses ativos, como se costuma dizer hoje, e eu tenho o agrado de termos alguns unicórnios no sistema nacional, pondo a coisa desta maneira, que foram formados, cresceram dentro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, aprenderam o que sabem hoje na Autoridade Nacional de Proteção Civil e eu hoje vejo-os até do ponto de vista internacional a ter carreiras, eu diria, brilhantes. Para terminar, como reter essas capacidades, esses elementos altamente especializados na autoridade? Eu acho que a autoridade não é diferente daquilo que se passa com as Forças Armadas ou com outra organização de Estado que tem carreiras que são as carreiras que têm índices salariais indexados a essas carreiras e, portanto, vamos ter que olhar para isto tudo, se calhar, de um ponto de vista mais holístico, porque, sendo certo que nós estamos a perder pessoas, algumas delas até ficam dentro do sistema, mas não vão fazer a mesma coisa, mas, na realidade, o que nós estamos a passar é para o mesmo problema que passam as Forças Armadas, onde a falta de recursos em algumas organizações, permitam uma expressão, faz com que se canibalizem umas às outras e, obviamente, quem vai a jogo e tem a carta mais alta ganha e, portanto, é aquilo que nós passamos todos os dias. Eu não consigo, na Força Especial de Proteção Civil, e é uma das coisas para onde nós e o país tem que olhar com muito a palavra se calhar não é esta, mas só me veio esta agora, que é muito carinho, porque temos ali, sem dúvida nenhuma, como dizia um presidente da autoridade há uns anos, a guarda pretoriana da autoridade e do sistema. E, portanto, se calhar vamos ter que olhar para tudo isto de forma diferente e, em termos futuros, termos a capacidade para equacionar, e, mais uma vez, não só do ponto de vista da autoridade, mas eu posso lhe dizer que
comecei a falar com um piloto da Força Aérea relativamente ao empenhamento dos Hércules C-130 no combate aos incêndios. Quando liguei para ele já lá não estava e já tinha passado para outra vida, neste caso civil. Portanto, todo o trabalho que eu tinha andado a fazer com ele, porque este trabalho também se faz de pessoas, faz de ligações, faz de olhos nos olhos, faz de confiança. E portanto, sim, é um problema a retenção. Eu perdi na Autoridade Nacional, na minha estrutura direta de comando, eu no último ano e meio, saíram-me à volta de 10 elementos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Célia Freire, 4 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Dr. Mário Silvestre, agradeço a sua presença nesta audição. Já tivemos a oportunidade de ouvir vários elementos da CTI que avaliou os incêndios de 2017. Entre as várias conclusões do relatório, uma foi a da revisão da estrutura de proteção civil, da sua relação com o sistema de combate aos incêndios de uma forma mais ampla e das competências do comando e coordenação das operações. Pergunto por isso ao Dr. Mário Silvestre que avaliação faz das mudanças feitas ao sistema de combate aos fogos rurais desde 2017 e considera que houve melhorias ou ainda estamos longe do resultado desejado? Esta é a minha primeira pergunta. 2017 foi há 9 anos. Os resultados da CTI têm paulatinamente sido implementados, nomeadamente os resultados que diziam respeito diretamente à supressão. A título de exemplo, e desde logo, que foi uma das coisas que há muito tempo se falava e que após 2017 já foi possível, era ter uma componente de meios aéreos permanentes, isto é, estacionados e capacitados para intervir durante os 365 dias do ano. E passámos a ter, e neste momento temos permanentemente 4 aviões Fireboss e 5 helicópteros de combate a incêndios permanentemente disponíveis, e isto é, permanentemente é os 365 dias do ano. Essa foi uma das melhorias que fizemos porque, por exemplo, ainda hoje vinhamos a falar no carro quando vinhamos para cá e estávamos a enviar 2 aviões para fazer combate a incêndios na zona do Minho. E, portanto, os incêndios são uma recorrência, é uma normalidade no território nacional e, portanto, temos de ter essa capacidade. Uma das grandes eu não diria inovações, porque na realidade já se fazia, mas a massificação do conhecimento e a massificação de tecnologia, do ponto que nos permite ter uma visão mais global dos teatros de operações, não só do teatro de operações em concreto, mas de todos como em termos gerais, é sem dúvida nenhuma uma das mais-valias e tem a ver com o que eu dizia há pouco, da criação do núcleo de análise e uso do fogo e, portanto, do núcleo de apoio à decisão que trabalha connosco no Comando Nacional e que traz um aporte e um conhecimento bastante significativo. E trazer esse núcleo, introduzir a academia no processo de decisão, do ponto de vista daquilo que são a análise dos fatores de propagação do incêndio, e isto é feito com uma recorrência muito significativa. Nós ganhámos a capacidade de 2017 para cá para produzirmos análises estratégicas a 3 dias, feito por esses elementos que eu vos estava a dizer. Esta foi, sem dúvida, provavelmente, os meios aéreos permanentes e a capacitação do sistema foi, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, as 2 maiores alterações que conseguimos introduzir. Obviamente, depois atrás disto veio toda a capacitação do sistema, veio a capacitação dos recursos humanos, porque tiveram que aprender a ler outro tipo de documentos e a fundamentar as suas decisões com base noutro tipo de documentos, e portanto depois foi um crescendo de capacitação à conta e atrás destes 2 paradigmas, mas crescemos bastante do ponto de vista da maneira como olhamos para os incêndios e da capacidade de antecipação que temos para esses incêndios. Eu não tenho dúvidas disso. Muito bem, muito obrigada. Outra das recomendações do relatório da CTI foi a criação da AGIF, já aqui também foi falado hoje. Na sequência das audições anteriores percebemos que o plano poderá ter sido mal executado. Partilha desta opinião? Que análise faz da sua ação e entende que a criação desta entidade veio resolver um problema ou criar mais entropia no sistema?
Eu remeto-me à resposta que dei há bocado. Eu, por princípio, considero que a existência da AGIF enquanto entidade de interagências é positiva. Precisamos de alguém que tenha a tal visão holística do sistema e que olhe para o sistema, eu diria de forma desapaixonada, e explico o que é que quero dizer com isto. Obviamente, cada organização acaba por ter a sua cultura organizacional e acaba por ter e tentar defender ao máximo a sua desculpem a expressão, a sua moeda. E é preciso haver uma entidade que tenha a capacidade de fazer este trabalho. Mais uma vez, acho que foi uma ideia positiva, que conceptualmente ainda não conseguiu ter a aplicação mais correta. Obrigada. Com base no seu conhecimento e segundo os dados e matérias a que teve acesso no Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil, é capaz de confirmar que algum ato de fogo posto possa estar associado, direto ou indiretamente, a atos ilícitos, com vista a ganhos económicos derivados dos incêndios ou a atividades lesivas do interesse público? Não posso afirmar, não tenho conhecimento. Obrigada. Em relação aos meios e equipamentos de prevenção e combate aos incêndios, foi a partir de 2017 que a competência da contratação de meios passou para a Força Aérea, ficando a cargo da ANEPS a identificação dos meios necessários. É do seu conhecimento que tenha existido algum tipo de relação entre a identificação, contratação e aquisição destes meios, com fenómenos que visam algum ganho económico indevido, com o combate aos incêndios? Não tenho conhecimento. Também, na sua opinião técnica, seria economicamente e operacionalmente mais eficiente reforçar a capacidade de meios próprios do Estado para o combate aos incêndios através da Força Aérea, reduzindo dessa forma a dependência de operadores privados? Eu acho que nós vamos ter que ter sempre um modelo híbrido. Nós vamos precisar de ter meios próprios do Estado, que nos darão a capacidade de ter meios aéreos permanentes, mas em simultâneo, aliás, como acontece por todo o mundo, vamos ter que ter a capacidade para ter ter, no fundo, meios contratados. Até porque nós, neste momento, temos 46 helicópteros ligeiros de combate a incêndios. Quase todos eles é Corelo, entre os B2 e os B3, a realidade anda muito igual. Eu não sei se a Força Aérea vai necessitar de ter, ou se Portugal necessita ter, em 365 dias por ano, 46 helicópteros ligeiros B3 ou B2. E, portanto, eu acho que nós vamos ter, aliás, como eu disse, eu estive no Chile, no combate aos incêndios em 2023, e ainda andavam lá helicópteros com bandeiras portuguesas, porque tinham vindo do dispositivo nacional e estavam a combater incêndios no Chile. E, no fundo, os modelos terão que ser sempre híbridos. A percentagem, se assim se pode dizer, entre uma coisa e a outra, entre aquilo que será privado e aquilo que será público, terá que ser devidamente aferida até pela questão do duplo uso dos meios militares. Mas sim, terá que ser um modelo híbrido, não tenho dúvidas disso. Obrigada. Nos últimos anos temos assistido também a uma utilização crescente do mecanismo europeu de proteção civil, dos acordos bilaterais de cooperação com países vizinhos, em termos de despesa pública. Seria mais eficiente que Portugal recorresse mais a mecanismos de cooperação e solidariedade internacional, reduzindo assim a dependência de meios privados de combate a incêndios? Entramos no se. Se eu estou dependente de terceiros, eu nunca sei se vou ter. Eu acho que Portugal tem que ter e dimensionar bem a sua capacidade própria de recursos, sejam eles privados ou públicos, mas tem que ter a sua capacidade própria de recursos. Não pode ficar dependente da disponibilidade de recursos ao nível do mecanismo europeu. E isto não vai funcionar. Aliás, já não é a primeira vez, não há de ser a última, que Portugal, em 2025, aconteceu, que quando queremos ativar um mecanismo europeu de proteção civil, e atenção que isto é transversal não só aos incêndios, mas é transversal a outras valências do ponto de vista dos módulos de proteção civil que estão disponíveis nesse mecanismo. E, portanto, eu diria que Portugal tem que estudar, tem que ter o seu próprio dispositivo, neste caso de combate a incêndios aéreo, tem que ter a capacidade para ter esse dispositivo de combate a incêndios aéreo, e recorrer do princípio da subsidiariedade ao mecanismo europeu. Ou seja, o princípio da subsidiariedade leia-se
perdemos a capacidade instalada mas a capacidade instalada para aquilo que é a realidade de Portugal enquanto país sujeito a incêndios rurais. Só dar-vos nota, nós somos o único país da Europa afetada por esta situação dos incêndios que não tem aviões pesados Canadair próprios. Portanto, não temos. Estamos agora na fase dos tais 2, mas nós não temos aviões pesados. E, portanto, temos que colocar isto tudo em cima do nosso processo de decisão e tomar essas decisões, mas acho que temos que fazer um estudo efetivo e estamos a fazê-lo, estamos a tentar apurar exatamente isso, para percebermos qual é o dimensionamento do dispositivo nacional que precisamos. Muito bem. A instalação de infraestruturas energéticas como parques eólicos, solares, depende, como bem sabe, do solo disponível, da qual dependem os subsequentes procedimentos de licenciamento associados ao uso do solo. Tem conhecimento de situações em que a ocorrência de incêndios tenha sido seguida da instalação ou aceleração de projetos energéticos em áreas anteriormente ocupadas por floresta? E, se sim, há alguma evidência de mão criminosa associada a fogo posto nessa mesma relação? Eu não consigo associar uma coisa à outra. Uma das coisas que eu lhe posso dizer é que, efetivamente, nota-se, e cerca de 30% a 35% do número de ocorrências é incendiarismo e, de acordo com os dados existentes, com dolo, ou seja, com a intenção de causar dano. O perfil do incendiário não aponta para aí, para aquilo que, no fundo, as autoridades responsáveis por essa definição o fazem. Portanto, eu não consigo estabelecer correlação entre aquilo que me acabou de perguntar. Para terminar, na sua análise e perante os factos que são do seu conhecimento, houve algum tipo de intervenção pública ou privada, ou de outro tipo, com vista a algum benefício alheio ao interesse público, em particular interesses económicos associados aos equipamentos, meios utilizados no combate e prevenção dos incêndios, designadamente a contratação de meios aéreos? Que eu tenha conhecimento, não. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Tomará a palavra a Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Faz favor, 4 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, gostava de começar por perguntar se o problema português é de escassez de meios, de má alocação desses meios, de modelo de comando ou de ausência de uma autoridade verdadeiramente integrada e responsabilizável. O problema português, do ponto de vista dos incêndios rurais, não é uma questão de meios, não é uma questão de recursos. É uma questão de número de ocorrências e é uma questão do tipo de paisagem que temos. Nós podemos dizer sempre que podemos ter mais meios. Dar-vos uma nota, nós resolvemos 92%, 93% dos incêndios nos primeiros 90 minutos. Se nós dividirmos o dia e se formos à procura de outros períodos horários em termos da taxa de sucesso, nós chegamos a 99%, 98 ponto muito, de eficácia do sistema nos incêndios até 12 horas. Ou seja, o sistema responde e suprime os incêndios até 98% desses incêndios até essas 12 horas. Eu quero dizer que, do ponto de vista da coordenação, porque se assim não fosse, nós não tivéssemos coordenação, recursos e capacidade para o fazer, não teríamos estas taxas tão elevadas de sucesso. Agora, o que nós temos vindo a verificar nos últimos anos é que, efetivamente, nós temos um conjunto, nos dias de maior severidade, temos um conjunto maior de ocorrências e, portanto, é nos dias em que não podemos ter ocorrências que estamos a ter essas ocorrências. E isto, obviamente, causa um stress significativo sobre todo o sistema. Não só do ponto de vista da resposta, mas como do ponto de vista também da própria análise da problemática inerente a isto. Nós andamos a trabalhar com a Guarda Nacional Republicana em algumas das... E tudo isto começa por ser... Estas análises começam por ser quase uma teoria. Nós, o ano passado, achámos que as pessoas começaram a ter um comportamento de autoproteção na altura em que tínhamos os incêndios, sobretudo na zona mais a norte do país. O que é que eu quero dizer com isto? Nós começámos a perceber que durante o período noturno, tal como eu tive a oportunidade de já dizer, tínhamos um conjunto bastante significativo de ocorrências. Tentámos mapear essas ocorrências e perceber onde é que elas estavam a acontecer. E a nossa conclusão é que elas começavam encostadas a habitações isoladas, encostadas a aglomerados urbanos. Portanto, se fosse incendiarismo com dolo do ponto de vista de algum outro tipo de prática, não seria ao pé da casa que iriam fazer aquele tipo de ação.
Empiricamente, aquilo que nós concluímos na altura foi que são pessoas que, atendendo ao número de incêndios que anda ali à volta, atendendo à comunicação social, atendendo à pressão toda que estão a sofrer, e o facto de terem os seus terrenos por limpar, acabavam por queimar deliberadamente o seu quintal, garantindo que, se o incêndio chegasse, teriam a sua casa salvaguardada. Esta foi uma conclusão empírica, estou apenas a partilhar para dizer que este é um dos grandes problemas que nós temos. E, portanto, tudo isto é feito de um conjunto de análises diárias ao momento e de prioridades. Nós estabelecemos prioridades constantemente e não podemos dar a mesma prioridade a todos os incêndios, e é isso que tentamos fazer, apesar do modelo estar concebido de uma forma muito equitativa em termos da sua distribuição, mas obviamente que, por exemplo, a cidade de Lisboa e a região de Lisboa é um dador por excelência de recursos para todo o resto do território, tem 64 corpos de bombeiros, tem uma capacidade muito significativa de recursos e, portanto, nós projetamos 5, 6, 7, 8 grupos de combate da cidade de Lisboa em termos de recursos. Portanto, há aqui uma flexibilidade do sistema para tentar, de alguma forma, compensar a questão dos recursos. Muito obrigada. Ao longo das várias audições, as respostas não têm sido consensuais, mas uma delas tem sido, que é a questão de que aposta-se muito mais no combate aos incêndios do que na prevenção. Pergunto se concorda com isto. Eu diria quase a mesma coisa, mas de forma diferente, se me permite. Eu acho que nós temos que investir, e eu não falo em gastar, eu falo em investir, porque na realidade nós temos um retorno, e o retorno é aquilo que não acontece. E nós vamos ter que pensar que nestas matérias nós investimos dinheiro, investimos capital, investimos, para além de conhecimento e outras coisas, investimos dinheiro. E investimos porque queremos um retorno. Eu considero que nós vamos ter que investir mais dinheiro na prevenção, mas tal como disse há pouco, temos que investir mais dinheiro no combate, porque a severidade que temos e a maneira como estamos a fazer, e investir mais dinheiro não é igual somente a ter mais recursos ou mais meios. Não, é investir mais dinheiro do ponto de vista de termos um modelo que provavelmente terá que ser diferente nos próximos 5, 6, 7, 8, 9 anos e teremos que fazer coisas diferentes, teremos que procurar mais inovação e conhecimento e teremos que fazer coisas diferentes. Portanto, tentando responder à sua pergunta, eu não digo que, ou não vou dizer que temos que gastar mais dinheiro, ou que gastamos muito dinheiro no combate, eu digo que vamos ter que continuar a gastar mais dinheiro no combate e vamos ter que continuar a gastar mais dinheiro na prevenção. E, portanto, o que vamos ter aqui enquanto país é tomar uma decisão estratégica do que é que queremos gastar em cada uma destes ramos, permitindo-me outra vez a dar o exemplo que tentei dar há pouco, que é, temos que encontrar um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas. Eu pergunto, uma vez que reconhece tanta importância na prevenção, o que é que mudou no seu mandato? Relativamente à prevenção, o que nós tentamos fazer é mostrar a necessidade, porque a prevenção, do ponto de vista da floresta, não é a responsabilidade da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O que nós tentamos fazer é, nos tais centros de coordenação operacionais nacionais que falámos há pouco, levantar as necessidades e dizer temos um problema. Dou-lhe um exemplo concreto disto. Nós ainda estávamos em plena resposta à tempestade de Christine e, no fundo, a todas as outras depressões que afetaram Portugal, e nós já estávamos a falar com o ICNF dizendo que precisamos de começar a olhar para a floresta e que precisamos de começar a olhar para aqueles territórios, porque vem aí um problema complexo do ponto de vista dos incêndios. Portanto, dentro desses centros de coordenação operacional, nós levantamos as necessidades de prevenção no ponto A e no ponto B, e através dos nossos comandos subregionais e dos nossos comandos subregionais, para depois os serviços municipais de proteção civil, há a identificação de um conjunto de necessidades de prevenção, que são obviamente identificadas, embora não nos cabe a nós de uma forma direta fazê-la, mas identificamos, porque também a avaliação de riscos do território também é uma competência nossa. Portanto, nós avaliamos o risco e tentamos de alguma forma fazer com que ele seja mitigado do ponto de vista daquilo que são as grandes opções em termos de trabalhos a executar. Relativamente aos meios, há pouco dizia que, disse até num tom que não temos nenhum Canadair pesado, vejam só, isto pareceu uma coisa insuficiente, portanto, nem temos isto. Mas numa audição anterior que já tivemos, ouvimos outras pessoas aqui ouvidas dizer que não nos fazem falta aviões, quanto muito precisaríamos de um avião leve, e, portanto, eu gostava de saber em que é que ficamos nesta matéria.
Eu não sei quem são as pessoas que dizem isso, mas há uma coisa que eu posso dizer a essas pessoas. Nunca tiveram no incêndio, nem andaram no combate. Porque se andassem, percebiam... Eu vou tentar dar-vos 2 grandes valores. Costuma-se, é comumente aceito, e está na literatura que estuda e que define padrões, no fundo, que o incêndio está fora da capacidade de supressão quando ultrapassa os 4.000 metros quilowatts-metro de queima. Ou seja, por cada metro linear de queima eu estou a libertar 4.000 kilowatts. E está fora da supressão da capacidade de supressão para os meios terrestres. Ou seja, eu quero dizer que se eu tivesse lá um medidor, se eu me tivesse a libertar essa energia, a minha capacidade de combate àquele incêndio está extremamente reduzida e ele estará praticamente fora da capacidade de supressão. E os 10.000 é o valor que está definido para a intervenção com meios aéreos pesados. Estamos a falar, vamos dizer Canadaires, sendo que os Canadaires na realidade são um meio de combate a incêndios médio e não pesado. Mas vamos assumir que, e portanto o que quer dizer que apenas para tratar, os incêndios em Portugal estão muito tempo a libertar 70.000, 80.000, 90.000 quilowatts-metro de energia. E portanto eles estão fora da capacidade de extinção em grande parte do seu perímetro. Não quer dizer que não haja zonas do incêndio que não se podem combater, mas grande parte do perímetro está fora da capacidade de extinção. E, portanto, sem esses meios aéreos a criarem oportunidade para as forças terrestres entrarem, eu não consigo combater o incêndio. Eu não consigo proteger as aldeias, porque, infelizmente, nós temos a tal faixa dos 100 metros que devia haver em volta dos aglomerados urbanos e dos 50 metros em volta das habitações não existe. Em grande parte do território não existe e basta percorrer estradas principais, nem é preciso sair muito fora das estradas principais para termos essa noção. Eu só consigo proteger essas aldeias e eu só consigo proteger isso se tiver a capacidade para colocar meios aéreos naqueles momentos mais críticos. Não é estarem lá sempre. Muitas das vezes é passarem lá, fazerem uma descarga no momento certo e a seguir saírem para o outro lado. Isto chama-se gestão do teatro de operações e gestão dos meios operacionais. Não sei quem disse isso, mas terei todo o gosto em poder discutir esse assunto. Mas não, nós precisamos de meios aéreos pesados. Portugal precisa dessa capacidade. Nós temos 3 meios aéreos, aliás 2 Canadaires, só seja da década de 60, e portanto, e são alugados, não são próprios. E portanto precisamos de construir essa capacidade, não tenho dúvidas disso. E porquê é que acha que ainda não os temos? Porquê é que estamos a demorar tanto tempo a adquirir meios tão essenciais no combate aos incêndios? Eu ando nisto há uns anos e há muitos anos que ouço falar da capacidade ou da necessidade de termos aviões Canadair. Já houve não sei quantas medidas e não sei quantos projetos e não sei quantas intenções de fazer a aquisição desses meios. A última vez que se falou disso de uma forma mais acutilante e todos nós pensávamos que ia acontecer foi há mais de 10 anos e depois esperámos e chegámos ao Rescue para fazer esse investimento. Não lhe consigo responder a isso. Agora, consigo-lhe dizer que há uma necessidade há muito tempo. E de quem é a decisão final da aquisição destes meios aéreos? É uma decisão do Governo, é uma decisão do Estado, é uma decisão, no fundo, é uma decisão política. Relativamente ao Ciresp, já falou um pouco, responder a um colega, mas gostava de perguntar qual é que é a posição operacional da ANEPS hoje. Reforço, substituição, coexistência com outra solução ou manutenção do modelo atual? A posição da ANEPS é que precisamos ter uma rede de comunicações que nos permita, passa a redundância, comunicar. Nós precisamos de comunicar e precisamos de comunicar bem. Hoje em dia precisamos de comunicar não só voz, mas como precisamos de comunicar dados. Precisamos de comunicar. Desde sempre que foi uma carência de qualquer teatro de operações e para isso temos inclusivamente redundâncias para fazer isso. Portanto, eu não sei se a rede... Na realidade o Ciresp não é uma rede, na realidade o Ciresp é o nome da empresa que tutela uma rede ou que é dona de uma infraestrutura que é um sistema Tetra. E é disto que estamos a falar de uma rede que funciona num sistema Tetra. E esse sistema Tetra é um sistema em uso um pouco por toda a Europa e em muitos países da Europa. E, portanto, é uma rede, do ponto de vista da sua concepção, boa. A ANEPS é um utilizador da rede e, portanto, mais uma vez,
seja lá o que for que vier, há um grupo que está a estudar a questão de uma eventual reestruturação, remodelação da rede Tetra. Seja qual for o modelo que vier, o que nós precisamos é de uma rede que nos permita comunicar e que nos momentos mais críticos acabe por ser resiliente a esses momentos mais críticos. Sendo certo que dificilmente nós teremos uma rede, seja ela qual for, que garanta a normal comunicação e que não tenha o potencial de falha no momento A ou no momento B. Nós vamos ter que ter a capacidade, seja mais uma vez qual for o sistema, para mitigar e reduzir ao máximo a capacidade ou a falha dessa rede. Não sei se lhe respondi. Eu gostava ainda só de recuar aos meios aéreos e perguntar se compensa ao país, compensa ao combate aos incêndios, à prevenção de incêndios, alugar meios aéreos. Eu não sei se compensa. O modelo de negócio inerente à questão dos meios aéreos, mais uma vez, se é próprio, se são do Estado, se são alugados, se são um mix entre as duas coisas, mais uma vez, eu já disse há pouco que acho que tem que ser um mix, eu não sei se compensa. O que eu sei é que eles são necessários. E, portanto, e mais uma vez, dentro daquilo que são os orçamentos disponíveis e as necessidades existentes, nós precisamos de meios aéreos. E reconhece, por acaso, que não compensando, ou ainda que não consiga dizer se compensa ou não ao país, alugar meios aéreos, compensa certamente a alguém que sejam alugados? Bem, nós não... Há um negócio, há negócio nisto, em tudo o que falamos, não é? Há negócio em quem compra um par de botas, como há negócio em quem compra uma caneta. Há negócio em quem vende o computador. Há negócio, chama-se mercado. E é um mercado a funcionar, como é óbvio. Negócios ilícitos são outra coisa. E, portanto, há obviamente que há negócio. E posso lhe dizer também que a questão dos meios alugados também tem coisas bastante positivas. E dou-lhe um exemplo. Eles são obrigados contratualmente a repor um meio se o outro ficar inoperacional. Se não o fizerem, são penalizados. E isto garante que haja uma rotação de meios, se calhar, maior do que aquilo que nós conseguiríamos fazer com meios do Estado. Vide o exemplo da avaria do Camov, que depois nunca mais foi reposto e eram 6, depois passaram a 5 e de 5 passaram a 4, se não me falha a memória, e até que entregámos tudo à Ucrânia. E portanto, há aqui... Agora, se compensa ou não compensa, isso eu não lhe consigo dizer. Agora, precisamos dele e precisamos definir um modelo de negócio que seja o melhor possível para o país. E o melhor possível para o país do ponto de vista do investimento que temos de fazer versus aquilo que é o retorno desse investimento, que é termos a disponibilidade do melhor meio possível para fazer aquela missão. Mas eu, mais uma vez, e para reforçar, eu não tenho dúvidas que Portugal precisa ter meios aéreos com maior capacidade e mais pesados. Obviamente que isto custa mais dinheiro e, portanto, vamos ter que equacionar e como é que vamos dimensionar os próximos dispositivos de combate a incêndios. Sr. Comandante, gostei muito de ouvir esta sua intervenção, até porque na intervenção inicial que fez nesta audição começou por dizer que não tinha conhecimento de qualquer tipo de negócio ilegal, mas eu gostava de esclarecer, porque às vezes há esta confusão, de que esta CPI pretende precisamente descobrir e perceber o que é que está envolto em todos os negócios e nunca mencionámos negócios ilegais, queremos todos os negócios e por isso foi importante agora a resposta que deu. Neste sentido, gostava também de perguntar se na coordenação da ANEPS com autarquias para verbas Revita ou apoios silvoindustriais notou interferências que pudessem favorecer interesses económicos específicos em detrimento da transparência? Podia reformular a sua pergunta, se faz favor. A relação da ANEPS com autarquias? Sim, a minha questão é se na coordenação da ANEPS com a prevenção, o combate dos incêndios, se já assistiu e se já notou interferências que pudessem favorecer interesses económicos ao invés da transparência. Não notei. A ANEPS, inclusivamente, não tem qualquer tipo de transferências para autarquias locais. Autarquias são um exemplo. Não notei qualquer tipo dessas situações que acabou de perguntar. A ANEPS foi responsável pela execução de compras de golda antifumo que se revelaram inflamáveis, correto? A ANEPS fez um processo de aquisição que, do seu ponto de vista contratual e daquilo que foi o processo da contratação pública, está a ser investigado e penso que o caso está em tribunal, nem sei qual é que foi o resultado do mesmo. Sobre essa matéria, só dar aqui uma opinião muito particular e só me compromete a mim, nem compromete a ANEPS. Compromete-me a mim enquanto cidadão. Eu acho que
tudo o que foi feito, eu acho que se fez a aquisição de um conjunto de merchandising para divulgar uma determinada prática e depois fomos ao ponto de dizer que as golas não eram ignífugas. Quando na realidade, desculpem a minha franqueza, eu estava a dizer que tem que ter golas ignífugas, quando na realidade a pessoa em causa não tem qualquer outro tipo de equipamento de proteção individual. Poderia andar de chinelos e em t-shirt e com uma gola ignífuga. E portanto, mas isto é quase uma parte, só me compromete a mim. Mas não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento que foi a ANEPS que Foi a ANEPS, fez, não tenho conhecimento do processo em si. Eu, com todo o respeito, Sr. Comandante, quando o convocámos aqui a esta audição, não foi para ouvir a sua opinião na qualidade de cidadão, foi mesmo precisamente na qualidade de comandante. E como sucessor de quem veio antes de si e que esteve precisamente perante este caso, eu esperava que tivesse algum interesse em perceber o que é que se tinha acontecido, nem que seja para não cometer os mesmos erros. E, portanto, gostava mesmo de perguntar se já investiu em saber o que é que se passou e quais é que foram os critérios de seleção dos fornecedores versus os preteridos. Sra. Deputada, eu sou Comandante Operacional Nacional. O processo de contratação pública não passa em momento algum pelo Comando Nacional. E, portanto, relativamente aos processos de contratação pública, mais uma vez, eu desconheço qual é que foram os trâmites. Aliás, eu na altura estava na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas nem estava encarnascido e, portanto, não acompanhei minimamente essa situação. Eu pergunto se, de alguma forma, é chamado a definir as características técnicas de fatos, botas, luvas, etc. As características técnicas desse tipo de equipamentos fazem, inclusive, parte de um despacho que está publicado, que é o despacho de veículos e equipamentos do ponto de vista da sua utilização. E, portanto, nós, quando fazemos qualquer tipo de definição de características técnicas, remetemos normalmente para o despacho, desde veículos até equipamentos. Sr. Comandante, não sei se tem interesse em ler, por exemplo, notícias sobre este caso, eventualmente até poderá não ter, relativamente e no seguimento das suas respostas, mas então dou-lhe a conhecer que o Tribunal que está a julgar o processo das golas antifumo manifestou em janeiro dificuldade em compreender porque foi a empresa Foxtrot, gestora de um parque de campismo e o seu restaurante, a escolhida para produzir o kit de proteção. Eu gostava de ouvi-lo a comentar esta situação novamente, ou então pergunto se lava as mãos como pilatos em tudo o que são matérias que ainda que tenham a ver com a ANEPS, que ainda que tenham a ver com incêndios, como não são da sua competência direta, não quero saber de tudo. Eu não posso comentar um caso, desconheço em termos concretos. E, portanto, relativamente, eu posso achar as coisas estranhas. Agora, se essa empresa tem um CAI que lhe permita fazer esse tipo de atividade, se calhar pode o fazer, não sei. Não conheço os pormenores do processo para poder sequer comentar sobre os mesmos. Não sei. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, então, aos senhores deputados e por esta ronda de perguntas. Vamos dar início a uma segunda ronda de perguntas por inscrição dos senhores deputados. Cabe-me dizer que tenho 2 inscrições. Pergunto se há mais algum senhor deputado que se pretenda inscrever. Senhor deputado Pedro Vaz. Assim temos 3 inscrições. Vou começar pelo Grupo Parlamentar do Chega. Antes disso, informar o Sr. Comandante, portanto, os grupos parlamentares irão fazer as perguntas, portanto, têm 2 minutos para fazer um conjunto de perguntas. Farão os grupos parlamentares seguidos essas perguntas. Depois darei a palavra ao Sr. Comandante para responder em conjunto. Começo pelo Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Comandante, muito obrigado pelas suas declarações e eu vou repetir o que disse a Sra. Deputada Madalena Cordeiro em relação à intervenção inicial do Sr. Comandante, em que referiu que não tem evidências de negócios ilícitos. Só 2 notas. Na constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito não aparece em lado nenhum a palavra ilícitos, negócios ilícitos ou negócios com contornos ilícitos. Aparece sim negócios. E também, em relação a este mesmo assunto, a PJ discorda do Sr. Comandante, porque
tem algumas operações em curso, entre elas a Operação Torre Controlo, onde foram constituídos, erguidos pessoas civis, pessoas individuais e coletivas. Tem a Operação Obsequium. Isto é tudo ligado com a indústria, digamos assim, com o negócio dos incêndios. Ou seja, há indícios de haver negócios e alguns provavelmente com caráter ilícito, o negócio ou até lá chegar. Disse também, durante a sua declaração, que existirá um estudo sobre os focos noturnos serem perto de habitações ou das povoações, e que já ia para além do estudo, já era quase uma teoria. O Sr. Comandante, é o meu primeiro pedido, pode-nos fazer chegar esse estudo ou algum documento sobre o mesmo? E a minha última questão é, no seguimento do que falámos dos negócios, se consegue garantir que não há negócios com contornos legais ou menos legais relacionados com os incêndios rurais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Fernando Queiroga. Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros deputados. Caro Comandante, obrigado por ter vindo e também pelas suas declarações que fez nesta comissão. Naturalmente, só lhe queria fazer aqui colocar uma questão, porque não se falou muito, apesar de ser também um dos objetos desta comissão, que se fala nos meios aéreos, e hoje falou-se muito nos meios aéreos, mas também queria que, até para esclarecimento desta comissão, queria que explicasse um pouco melhor esta questão das despesas do DECIR, das despesas nomeadamente com bombeiros, porque é uma grande fatia do orçamento que vai para bombeiros, porque naturalmente que há despesa naturalmente que há negócio, mas que o processo que seja reto, que seja transparente, que seja correto, e por isso agradecia ao Sr. Comandante que nos explicasse aqui, para que todos os senhores deputados, e para o resultado também do relatório final que vai ser produzido desta comissão, que ficasse lá bem esclarecido e bem explanado como é que é este procedimento. E, por fim, naturalmente que já fiz isso com o Sr. Presidente também na semana passada, desejar-lhe uma boa articulação, um bom trabalho na próxima época que aí vem, que não vai ser fácil, como o Sr. Comandante bem o sabe. E, portanto, desejamos todos o seu sucesso, que será o nosso sucesso e o sucesso do país. Caro Comandante, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, da parte do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Pedro Vaz. Sr. Comandante, queria agradecer por todos os esclarecimentos que prestou e também tranquilizá-lo, porque não transleu aquilo que é o objeto desta comissão que foi publicado em Diário da República. Na realidade, está lá bem claro que importa analisar e investigar a utilização de fundos públicos destinados ao combate dos incêndios, a linha A, procedimentos administrativos de adjudicação de aluguer de meios aéreos, etc., etc., com o intuito de perceber se ocorreu a formação de cartela entre entidades adjudicatárias ou se ocorreram outras práticas de violação de concorrência e se houve proveito económico ilícito que se possa reconduzir ao fenómeno de corrupção. É isto que lá está. E o mesmo para a aquisição dos outros meios de combate. É isto que está, efetivamente, no objeto. Dizer que isso não consta não é correto. Sr. Comandante, eu gostava de lhe fazer uma última questão que tem a ver com... Tinha ficado determinado ou tinha sido solicitado pela ANEPS à Força Aérea que o dispositivo de meios aéreos para 2025 fossem de 76 unidades, sendo entre uns helicópteros, descanadeiros. Eu peço desculpa, eu não percebo nada de aviões nem de helicópteros. Tenho ouvido muito sobre esses meios de combate aéreo, mas a mim diz-me pouco, porque não sou especialista nessas matérias, mas na realidade não tinham sido disponibilizados os 76 meios aéreos que foi solicitado. No relatório que foi apresentado pela ANEPS foi feita uma démarche já no final de junho, junto da Força Aérea, que acabou depois por lançar um ajuste direto em julho,
sendo que depois não é claro quando é que esses meios, que eram 5 helicópteros pesados, penso eu, que vieram posteriormente, e mesmo assim houve uma série de condicionantes, de falhas, de inoperacionalidades, isso tudo está expresso no relatório. A minha questão aqui é, se no que diz respeito a esse particular, sabendo que havia essa falha de meios disponibilizados pela Força Aérea, se mesmo assim o Sr. Comandante não achou necessário, por precaução, ativar meios aéreos que não só no período em que foram ativados a meio de agosto. Isso é uma dúvida que eu tenho. Para finalizar, desejar ao Sr. Comandante, à sua equipa e à ANEPS, que neste período, à semelhança do grupo parlamentar do PSD, que no período que se avizinha, que tenham todo o sucesso na missão que têm pela frente. Muito obrigado. Sr. Deputado. Agora, para responder, dou a palavra ao Sr. Comandante com um tempo indicativo de 6 minutos para responder a este conjunto de perguntas. Faz favor. Obrigado. Eu iria começar então pelo Sr. Deputado Chega. O que eu disse foi que, efetivamente, aliás, eu não posso dizer que não há negócios, porque, mais uma vez, e tal como eu já disse, a partir do momento em que temos um mercado a funcionar, temos negócios. E, portanto, haverá negócios, por certo. Mas eu acho que aquilo que nós temos que aqui analisar é se eles são ou não são ilícitos ou ilegais. E, portanto, e disso eu não tenho conhecimento absolutamente nenhum. Relativamente ao estudo que eu lhe disse, o que eu disse e que inclusive tive o cuidado de frisar é que empiricamente concluímos que não há um estudo formal há um conjunto de avaliações que fizemos naquele momento e em particular, que iremos continuar a avaliar, mas não há um estudo formal com resultados visíveis neste momento. Portanto, um tal estudo escrito não existe, até porque a questão da vigilância, da detecção e da determinação das causas é uma responsabilidade da Guarda Nacional Republicana e, portanto, estamos a trabalhar em conjunto para tentar perceber o que é que existe e se é que existe, mas não temos nenhum estudo formal, portanto não lhe poderei fornecer esse documento, como é óbvio. E penso que respondi às suas duas perguntas. Obrigado. Despesa com os bombeiros. Portanto, há uma diretiva financeira que regula aquilo que é elegível e não elegível por parte dos bombeiros. Há um processo complexo, moroso, e que tenta passar por um conjunto de, vou-lhe chamar filtros, garantindo que toda a despesa é toda ela processada e tramitada da forma mais correta possível. Para termos noção, o Corpo de Bombeiros, quando está em operação e após chegar ao quartel e fechar a ocorrência, tem até 48 horas para reportar o dano que verificou ou que tiver nesse veículo e, a partir daí, há um conjunto de tramitação que passa por entrega de relatórios e um conjunto de formalivros bastante significativo, com a validação desse processo por parte dos comandos subregionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que, inclusivamente, quando as coisas ultrapassam um determinado valor, teria que ver agora em termos de diretiva quais são os valores, não me recordo, inclusivamente é solicitada à inspeção da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil que aborda esse Corpo de Bombeiros para validação e verificação do conjunto dessa despesa. A título de exemplo, de referir, por exemplo, tudo quanto for processos com veículos que ultrapassem um determinado montante, eu penso que é os 20 mil euros, mas não tenho a certeza, vão obrigatoriamente à inspeção para a inspeção poder visitar as oficinas onde esses veículos estão, validando a conformidade da reparação e se existe ou não essa necessidade. E, portanto, a coisa basicamente, de uma forma muito geral, há aqui um conjunto de processos administrativos depois pelo meio, mas de uma forma muito geral, depois é tudo lançado numa aplicação que é o SAD e depois é processado e pago. Mas de uma forma muito geral, não sei se expliquei, mas basicamente a situação é esta. Muito obrigado. Sobre a questão dos meios aéreos. Efetivamente, a necessidade, os concursos são plurianuais, como sabemos, e, portanto, nós tínhamos feito o levantamento da necessidade com os tais 76 meios aéreos. Infelizmente, houve um concurso que ficou vazio e, portanto, o que implicou que 5 meios aéreos, todos eles a sul, no território mais a sul de Portugal, ficasse, do fundo, deserto. E, portanto, ficámos com menos 5 meios aéreos. No final de todas as demais que, do ponto de vista da contratação pública, a Força Aérea teve que fazer, o que nós solicitámos à Força Aérea foi nós não podemos não ter 5 meios aéreos, e estamos a falar de meios aéreos de ataque inicial, portanto, helicópteros de ataque inicial, e a Força Aérea lançou um procedimento e, portanto, como a falha dos 5, passámos a ter menos 2, 3.
portanto, passámos a ter 3, portanto, no total, menos 2. E foram helicópteros de ataque inicial, nomeadamente na zona de Moura, e não me recordo qual foi a outra zona, mas houve 2 zonas que ficaram. Obrigou-nos isto a fazer um conjunto de pré-posicionamentos e de movimentações de helicópteros para compensar a falha desses, inicialmente 5 e depois 2, mas na realidade o que estamos a falar são de tipologias de meios aéreos diferentes relativamente à pergunta que me fez. E, portanto, isto são meios aéreos de ataque inicial, para transportar equipas de ataque inicial, que nada tem a ver com a tipologia de meios aéreos que estávamos a falar anteriormente. E, portanto, foi esta no fundo, as demais, e daí que não haver a necessidade, porque os meios aéreos que falávamos há pouco, sobretudo meios aéreos de asa fixa e meios aéreos pesados, nós não abordámos essa situação, mas para além dos helicópteros Fireboss e da parelha de Canadairs, ainda temos os helicópteros Kamov a funcionar em Portugal. E portanto, não os que eram propriedade do Estado, mas continuamos a operar com esse tipologia de meio. E, portanto, não tínhamos essa necessidade. Muito obrigada. Terminada aqui esta audição, cabe-me agradecer ao Sr. Comandante pela sua disponibilidade, daqui da sua presença e das respostas que prestou. E dizer aos senhores deputados, vamos fazer aqui uma curta interrupção, apenas também para dar tempo que o Sr. Comandante possa recolher os seus pertences e proporcionar ao Dr. José Maria Ribeiro que se instale, para se preparar também para a audição que vamos ter a seguir. Portanto, vai ser mesmo uma mini pausa para os senhores deputados.